Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 68. Ser de esquerda e atuar com impacto. Tema espinhoso, não é mesmo, ouvinte? Escolhi aqui uma casca de banana para falar, mas vamos lá. Ele está na lista dos não temas do setor, não é mesmo? Não pode falar sobre política de jeito nenhum. Mas vamos lá. Afinal, né, falar sobre política nos tempos atuais, no Brasil atual, é tarefa para lá de desafiadora, não é mesmo? Mas mesmo assim eu escolhi falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro que começar falando do espectro político, e aí não só de partidos políticos, mas considerando os partidos políticos mais à esquerda e movimentos sociais, organizações aí da sociedade civil que de alguma forma circulam mais à esquerda. E aí a gente poderia citar aqui o MTST, o MST como movimentos. Poderíamos citar de partidos do PSOL, né? Galera que está, digamos, à esquerda do PT, que é um partido mais de centro-esquerda. Então a gente poderia citar aí o PSOL, o PCdoB, o PCB, né, o PCO, o PSTU, esses estão mais lá à esquerda ainda. Só para pincelar alguns aqui, né? Então, essa galera que eu citei aqui, em geral, eles rechaçam abordagens de mercado para questões sociais ou ambientais. Qualquer um desses que você circular nesses partidos, eles claramente são contrários a esse tipo de abordagem e eles entendem que o mercado não deveria se meter nisso, que se envolver com isso é ser vendido e por aí vai longe. Dependendo, se você tiver ainda mais à esquerda, você vai encontrar ainda falas mais contundentes, mais batendo nesse tipo de abordagem. Então, eles criticam as premissas dessa abordagem em geral, que é o mercado em si não deveria entrar nessas agendas e alguns vão até além de que, na verdade, eles são anticapitalistas, então qualquer coisa que venha dessa lógica de mercado, eles são contrários. Então só estou trazendo aqui um pano de fundo, de contexto, né? Só para dar um pouco do espectro do tema aqui. Obviamente eu não estou entrando nessa discussão político-partidária, não é meu foco aqui. Então, só para dizer que essa galera que eu trouxe aqui, que eu pincelei, digamos que eles estão lá na ponta esquerda dessa régua. Vamos imaginar aí na cabeça uma régua. Eles estão lá numa uma das pontas dessa régua. E essa galera é muito mais complexo falar sobre soluções e abordagens de mercado para questões socioambientais. Então, por essas bandas aí, eu não circulo, obviamente, eu não sou, para deixar claro, eu não sou filiado a nenhuma agremiação política. Poderia ser, qual o problema, mas não sou, tá? Nunca fui. Mas circulo no sentido de consumir, acompanhar, ver o que eles estão dizendo. Considero importante a gente estar atento a isso. Então, para começar aqui, o primeiro ponto é, dentro dessa régua, essa galera que está lá na ponta esquerda, vamos dizer assim, essa discussão de impacto socioambiental, né, abordagem de mercado, passa longe dessa galera com raríssimas exceções. Para citar uma exceção, é o movimento que o MST fez lá com o Grupo Gaia, né, que é o Finapop e que é o CRA. Foram movimentos assim que eu imagino que internamente o MST deve ter discutido muito para conseguir chegar nesses arranjos, que são arranjos bem diferentes do que eles estavam acostumados a fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu começo trazendo aqui como contexto. Como um abraço com os olhos fácil de sacar, como estranhos que viveram um grande amor. Bom, o segundo é que, mesmo lá perto dessa ponta esquerda, tem movimentos sociais, tem filantropia comunitária, tem movimentos ali mais, digamos, do terceiro setor,
que tem começado a olhar um pouco para esse tema, citei o MST, e outros, mas ainda com o pé atrás, né, para essas abordagens de mercado. E aí aqui eu tenho tentado transitar um pouco por essas bandas, que é tentar fazer discussões de que, olha, há oportunidades, há brechas nessas abordagens de mercado nas quais esses movimentos poderiam tirar proveito, né? Eu acho que o movimento, de novo, o exemplo do MST, acho que é um exemplo bem didático nesse sentido, tá? Então, não nas franjas dos partidos políticos, mas sim nas franjas dos movimentos sociais e das organizações mais comunitárias, é por onde eu tenho tentado me aproximar, criar conexões e diálogos a partir desse tema de abordagem de mercado. Tarefa difícil também, mas você encontra alguma porosidade aqui, mais porosidade aqui do que nos partidos políticos à esquerda. Bom, voltando à ideia da régua, né? Então, essa turma que está lá na ponta esquerda, entre ela e o meio da régua, que seria o tal chamado centro liberal, tem ainda um espaço ali, né, de possibilidades entre a ponta esquerda e o centro da régua, e é justamente ali onde eu me situo, né? Não estou lá na extrema esquerda, mas eu também estou longe do centro liberal. Então, digamos que eu estaria à direita de quem está lá na ponta esquerda dessa régua. Não sei se ficou claro visualmente, mas é lá onde eu me encontro, me identifico de alguma forma, tá bom? Mas como assim, Fábio? Bom, basicamente eu estou tentando me colocar no lugar onde eu me identifico ali apoiando, dialogando com negócios comunitários, negócios indígenas, né, OSCs que têm modelagem de negócios, aquelas mais comunitárias, né, mais de base, negócio de impacto periféricos, associações ribeirinhas, né, quebradeiras de coco, cooperativas, né, mais de base e por aí vai. Só estou pincelando alguns exemplos só para mostrar que dentro desse espectro aqui que eu citei, tem organizações que já estão experimentando modelagens de negócio, abordagens de negócio, e que esses modelos são muito mais desafiadores, têm muito mais risco do que as startups tecnológicas ou os tais projetos de unicórnio, não é mesmo? E, obviamente, eles são muito mais dependentes de capital paciente, recurso de subsídio, doação, para fazer essas modelagens. Para mim, esse é o lugar que é mais interessante de atuar. Como construir apoio para essa galera, como conectar com capital subsidiado, paciente, né, de doação, para fomentar esses arranjos, conectar entre eles, para que eles possam ter força entre si. É o meu lugar que eu me identifico aqui como sendo, atuando à esquerda. No campo do impacto é olhando no centro da régua, em abordagens mais liberais da direita ou no centro liberal, eu estou mais à esquerda desse lugar, não tanto lá na extrema esquerda da ponta, porque lá não há porosidade para esse tipo de abordagem. Talvez por enquanto, talvez isso, não sei se haverá algum momento porosidade para essa discussão, a ver. A gente vai seguindo em frente, a gente ri de si pra não chorar, como uma dança diferente, enlouquecendo para se curar. Ora, quando a gente olha então para apoio mais subsidiado para esses arranjos, a gente não tem como não falar do poder público, não é mesmo? E aí a gente encontra servidores públicos e gestores públicos que têm visões anti-abordagens de mercado, ou seja, aqueles governos mais progressistas que têm gente desses partidos mais à esquerda que ocupam cargos, eles em geral trazem essa carga, né, partidária, essa orientação de ser anti-abordagem de mercado, seja essa turma ou seja os gestores mais liberais, mais de centro-direita, que têm uma abordagem mais pró-mercado, mas aí não olhando para essa turma do que eu costumo chamar de patinhos feios, que são esses exemplos que eu citei, negócios comunitários, indígenas, associações, cooperativas, né, negócios periféricos e por aí vai. Então,
Quem poderia olhar para essa turma, que são os gestores públicos mais à esquerda, não o fazem porque são contrários à abordagem de mercado. E quem poderia olhar para a abordagem de mercado, que são os gestores mais liberais, menosprezam essa turma que eu chamo de patinhos feios, então eles ficam um pouco sem lugar de conexão, de apoio nas estruturas do Estado, né, buscando recursos subsidiados. Curiosamente, as formações que existem para gestores públicos partem de abordagens mais gerenciais, tá? Naquela lógica de que uma boa gestão pública é aquela que procura ter uma boa eficiência do gasto público e tal, e esse tipo de discussão mais política, de contexto, discussões do tipo a serviço de quem o Estado deveria, né, priorizar a sua atuação e tal, e essa discussão na agenda de impacto, obviamente, isso fica secundário, para nem dizer que ela não existe, né, no fato. Então, a gente acaba não fazendo essa reflexão, porque não é um tema política, melhor não falar sobre isso, porque tem muitos vieses aí ideológicos por trás, e por aí vai. Bom, mas dá para ter convicções mais à esquerda, que é meu caso, e se manter atuante, se manter vivo no campo do impacto? Bom, sim, óbvio, né? Sigo aqui, mas claramente é uma tarefa bastante desafiadora, né? Tem poucos interlocutores, tem poucas organizações que assumem claramente essa sua posição, esse seu lugar nesse espectro. E lembrando que política segue sendo um não tema, né? Nunca é discutido nos eventos, nos painéis, é tema para bastidor, né, na verdade. E daí, obviamente, o meu lugar nessa régua aí, nesse espectro, daí explica o meu zero interesse nas abordagens de venture capital. Ok, eu navego porque preciso navegar nesse mar por conta de trabalho, mas não são as águas que mais me animam. Meu zero interesse por caça a unicórnios, e nessa caçada eu realmente tô fora. E meu zero interesse por negócios de impacto social, tecnológico, liderados por homens brancos da Faria Lima e tal, tal, tal. Essas daqui também. Já tem muito player olhando para isso e pescando nesse aquário. Então deixo aí para eles irem em frente. Vou procurar em outros aquários. Ok, essas iniciativas do Venture Capital aos negócios escaláveis, aos unicórnios, são potentes, obviamente, não podemos menosprezar isso. Mas não virá daí a transformação socioambiental que a gente busca. Sobretudo aqueles como eu que está mais sintonizado a esse campo dos patinhos feios. Não vai vir daí a transformação, a revolução que a gente busca de jeito nenhum, não é mesmo? É pedir demais que nós, né, profissionais que atuamos no campo do impacto socioambiental, assumamos um lado? Será? O que eu tenho visto, as pessoas evitam ao máximo porque elas não querem se queimar no setor, entre players afins, entre pares. Então elas evitam falar sobre isso. E quando abre a boca, puxa, às vezes a gente escuta umas groselhas, né, num viés muito liberal, com o qual eu divirjo, obviamente, né, do ponto democrático aqui, mas divirjo. Bom, é pedir demais que a gente escolha de que lado a gente samba, né, parafraseando aí o Chico Sainz, de que lado a gente quer sambar nesse rolê. Enfim, afinal, nós profissionais do campo do impacto atuamos para quem? E aqui eu não estou dizendo quem nos paga, né, quem paga essa conta, mas no final do dia, onde que eu quero jogar energia, poder e fortalecer quem está na ponta ou quem está fazendo o impacto por meio de abordagem de mercado. Para mim, esse é o ponto central aqui. Ok, mas dá para atuar mais à esquerda do setor de impacto e afins, né? Sem necessariamente filiar-se a um partido político ou ser claramente membro de um movimento social, integrante de um desses movimentos sociais? Obviamente que sim, né? É o que eu tenho tentado fazer há tempos aqui, né? Então dá sim para atuar, dá para se conectar com essas discussões e esses arranjos mais à esquerda e tentar propor abordagens
pragmáticas mais diferentes. Por onde eu venho tentando trilhar, não é mesmo? E aí eu cito algumas. Por exemplo, negócio de impacto social e direitos humanos. Eu sei que é difícil parar de pé abordagem de direitos humanos, sobretudo de defesa de direitos, abordagem de mercado nessa linha, mas tem aprendizados aí, não tem? Pois é, aonde? Quais? Quem tem jogado luz para identificar isso? Acho que essa é uma boa discussão, não é mesmo? Sempre que a gente fala sobre isso, não, essa é uma agenda da sociedade civil e nunca vai parar de pé como um modelo de negócio. Ok, mas será que não tem ninguém experimentando abordagem de mercado nesse segmento? Certamente sim, ou aqui ou na gringa. E quem está olhando para isso? Pois é, silêncio aqui, retumbante, né? Bom, o segundo exemplo é negócios de impacto na agenda LGBTQIA+, não é mesmo? Eu sei, muita gente, organizações que estão nessa comunidade não topam essas abordagens de mercado, evitam, caem, fogem, não querem saber. Mas será que não há oportunidades a serem trabalhadas aí? Não há alguns exemplos de abordagens nessa linha? E quais são as organizações do Brasil que estão apoiando ou acelerando essas iniciativas? Caramba, é difícil encontrar, não é mesmo? E na gringa, quem é que está? Tem, digamos, um subecossistema de negócio de impacto voltado para a diversidade? Adoraria ver, porque tem muita potência ali. E também, obviamente, tem pés atrás com essa agenda, como a gente já vem vendo aqui na discussão. Bom, para citar alguns outros exemplos mais rápidos aqui entregadores de aplicativo, tá aí o movimento que o Galo puxou e tá rolando, está acontecendo muito numa chave de direitos, né? Disputa por direitos, direitos trabalhistas e tal, mas será que não tem espaço ali para modelagem de mercado? Certamente que sim, né? Movimentos do campo, a gente já citou o MST aqui como um exemplo, e outros, será que outros movimentos também não estão buscando? Não estão se espelhando um pouco nesse movimento do MST? Será? A ver, né? Então, assim, trouxe aqui alguns exemplos rápidos de atuar mais à esquerda e propor abordagens de mercado mais diferentes ou mais inovadoras, vamos dizer assim. Tem espaço para isso. No entanto, tem pouca gente do setor, tem pouca gente no ecossistema jogando luz para isso, porque talvez tenha um pouco financiador, né? Um pouco investidor olhando para isso. Então sempre a culpa vamos olhar onde tem dinheiro, tem pouco, então tem pouco player dinamizando essa agenda e quem está lá na ponta nessa agenda acaba não tendo muito apoio. Será? Mas enfim. A força imensa dos que ainda podem se alegrar, guiam de forma branda os seus corações. E do lado dos investidores, né? Quais são os atores que poderiam fomentar, poderiam investir, botar grana, né, nessas agendas, digamos, mais à esquerda, nesses arranjos mais à esquerda? Bom, não tem como não fugir das fundações e do poder público. Globalmente, são eles que fomentam ecossistemas de impacto. Falando das fundações no Brasil, sério, quais, né? Porque faz muita falta no Brasil fundações independentes e familiares, tal como na gringa. Elas ocupam os espaços de muito mais risco, elas assumem agendas que são muito mais de conflito, bolas divididas, elas não se furtam disso. E aqui no Brasil, sobretudo algumas familiares, elas acabam um pouco repetindo o modelo mental e a forma de atuação das fundações corporativas. Está fora de assume qualquer risco. E aí fica difícil, né? Faz falta fundações que topam financiar arranjos mais complexos e mais desafiadores. Quanto ao poder público, ao invés do poder público brasileiro ficar imitando o que players já fazem no setor de impacto, exemplo, inovativa de impacto, por que não fomentar arranjos mais disruptivos, não é mesmo? Inovativo de impacto é legal, um programa grande, tem escala, Brasil todo, super bacana, mas assim,
poxa, será que o Estado brasileiro não poderia estar em outras agendas, fomentando arranjos mais disruptivos? Esses que eu citei aqui anteriormente são arranjos disruptivos onde o Estado, onde o recurso público poderia estar, não é mesmo? Pois é, talvez seja sonhar demais nesse momento, a conferir. E aí eu acho que vale citar também um terceiro player aqui nessa história, que são os family offices, né? Que estão, assim, à esperança aqui. Ainda é um movimento que está ganhando mais tração no Brasil, mas ainda são poucos que se aventuram por essas águas mais à esquerda, vamos dizer assim. Vou citar aqui a Próspera, uma delas, para dar um exemplo. Tem feito movimentos de apoios bem interessantes. Eu acho que talvez, quem sabe, não inspire outros a seguir um pouco nessa linha. Não necessariamente à esquerda, mas apoiando o patinho feio, né? Apoiando organizações mais de base, né? Mais comunitárias, que tem uma pegada mais de raiz, né? Impacto socioambiental raiz, vamos dizer assim. Bom, e do lado dos dinamizadores, não é? Independente dos programas de aceleração que existem e está crescendo, né? Existem vários. Por que que a análise de conjuntura e essa dimensão política nunca entra como conteúdo? Você já reparou? Ah, porque eu tenho que acelerar, é venda, é mercado, tudo bem, mas não caberia uma análise de contexto? Não caberia uma discussão de que lado que essa galera samba? A serviço de quem que eles estão? Não, não cabe. Pode olhar aí, vocês vão encontrar zero conteúdo sobre isso. Bom, esses temas não entram porque quem desenha esses programas tem visões mais liberais e mais gerenciais do tema, talvez. Ou porque, já que nenhuma outra aceleradora propõe esses temas nos seus conteúdos, por que que nós vamos fazer diferente, não é mesmo? Pois é, será que há poucos dinamizadores mais alinhados a apoiar, acelerar patinhos feios? Estou levantando algumas hipóteses aqui para dizer que se os dinamizadores seguirem copiando, colando o que os outros fazem no mercado, a gente nunca vai se aproximar dessa agenda de patinhos feios, de apoiar essa turma diferente. E eu acho que aqui é que está o ouro dessa história, né? Mas enfim. E aí, quando você tenta construir, propor arranjos de dinamizadores nessa linha, é difícil encontrar adesão, porque a justificativa não tem recurso para financiar isso. E eu entendo. E aí a gente cai de novo naquele círculo vicioso de não tem investidor, não tem dinamizador, não tem negócio. E por aí vamos, não é mesmo? Mas voltando ao título do episódio, para a gente encerrar aqui, é ser de esquerda e atuar com impacto. Bom, sim, é possível encontrar o seu lado nessa agenda, encontre o seu. Eu estou trazendo o meu aqui. Sim, esse é um caminho muito mais espinhoso para quem eles, como eu, escolhem estar mais à esquerda, né, dessa régua. Não é um caminho que a maioria que atua no setor escolhe, pelo menos até agora, né? A gente que está mais escolhendo esse lado mais esquerda vai colher crítica dos dois lados, seja dos movimentos sociais ou dos partidos políticos de esquerda, seja de players do setor de impacto que estão numa lógica mais centro-liberal, vão tomar porrada dos dois lados. Mesmo assim, considero super importante levantar o debate, seguir remando nessa direção. E é para isso que eu sigo aqui, produzindo um podcast independente, onde eu tenho liberdade para trazer esses temas mais espinhosos e que eu sei serão um fracasso de audiência, mas tudo bem, estou bem comigo mesmo, sigo nessa forma produzindo. E aliás, se você curte esse trabalho aqui, classifica lá o episódio, dá lá 5 estrelas, ajuda a compartilhar por aí, isso faz bastante diferença. Para fechar, eu levei bastante tempo, tá, para me dar conta desse lugar onde eu me situo nesse setor de impacto, tá? Inclusive isso foi dilemas, muitos dilemas de será que eu, por me considerar uma pessoa mais à esquerda, valeria a pena seguir atuando nessa agenda, que é claramente mais liberal, ou se eu, em algum momento, encontraria um lugar nela. Nesse momento, eu me encontrei dessa forma, como eu trouxe aqui no episódio, e essa ficha demorou bastante tempo para cair, tá? Então, se você que está me ouvindo está também lidando com esses dilemas, dê tempo ao tempo, que uma hora você se identifica e se encontra nesse lugar, mesmo que seja para cair fora dessa agenda. Respeito, entendo profundamente essas dores e esses dilemas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um abraço e até a próxima.